Estamos começando mais um episódio do nosso Pod Drink. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante. A gente está no mês de Setembro Amarelo e hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Saúde mental dos profissionais de eventos e também das pessoas em geral, principalmente noivas. Isso é muitas vezes esquecido, mas é muito importante ser lembrado por todos. E para isso, estou recebendo ela, que é psicóloga. Ela é especialista e trata também a ansiedade, Aline Carvalho. Aline, agora me conta um pouquinho. Como que foi chegar até a psicologia? Já era um sonho? Você foi buscando isso? Então, por mais clichê que pareça, né, quando as pessoas dizem a psicologia me escolheu, não fui eu que escolhi, isso é muito real. Real no sentido de que eu, Aline, sempre fui uma pessoa que sempre busquei ajudar o outro, querer tentar entender o comportamento, a emoção do outro. E foi aí que quando eu conheci um pouquinho da psicologia, eu falei, cara, é isso. Eu preciso dar um jeito de fazer porque eu não me via em outra profissão. É o que eu gostava de fazer. Foi um desafio muito grande, mas foi algo que hoje eu falo, eu sou muito grata, foi uma realização de um sonho, eu sou muito feliz na minha profissão. Você cursou em Juiz de Fora, aqui perto da Sim, região? eu estudei em Juiz de Fora, eu ia e voltava todos os dias, Caramba. inclusive. E foi um momento de muito aprendizado, né? Tanto eu precisava trabalhar aqui, eu tinha uma vida aqui e tinha que ir e voltar todos os dias. Mas acho que a cada aprendizado, a cada evolução, cada matéria, vai vendo quanto você queria aquilo. E foi o que foi me fazendo ir. E 5 anos, que ao mesmo tempo parecia inacabáveis, Gigante, né? se tornou algo bem gostoso. Apesar do último ano, eu me formei no período da pandemia, né? Caramba. Então foi um desafio bem, bem grande. 2020 eu falo que foi um desafio muito grande para mim. Foi período de tudo novo, né? Há 4 anos atrás, não parece não, mas a tecnologia não era... O atendimento online não tinha essa facilidade, assim, todo mundo quer um atendimento online, apesar de muitos ainda gostarem do presencial. Mas há 4 anos atrás, imaginar, como que eu vou ter uma aula online? Eu optei pela presencial para não ter que ser online, porque eu achava muito mais dinâmico. E aí teve toda uma adaptação. E a psicologia, a terapia, ficou muito em alta na pandemia, porque Sim. tinha muitos casos de pessoas com depressão, muito grande. Por conta do aprisionamento, né, involuntário, porque a gente tinha que estar em casa. E você se formou e já ingressou no mercado de trabalho com essa demanda ou foi um processo para você? Até que eu me surpreendi muito, igual eu falei, o ano 2020 foi de um desafio muito grande. Eu me formei no finalzinho de 2020, a colação online também em 2021, e quando foi em julho, mais ou menos agosto de 2021, eu entrei trabalhando na minha área. E que ao mesmo tempo era, nossa, uau, é agora, e agora, o que eu faço? Sim, né? Porque sim. a gente ainda estava em atendimentos com a demanda da pandemia, né? E era novo para todo mundo, né? Exatamente. E eu comecei até no ambulatório de saúde mental, da prefeitura de Três Rios, que antes era no posto central e agora tem própria sede. E eu falo que foi muito gratificante, né? De muito aprendizado. Eu trabalhei lá desse meio do ano de 2021 até final de 2024. Então, me fortaleceu muito. Eu tive contato com diversas pessoas, sou grata, né, a todos os pacientes que confiaram em mim. E então foi algo que me fortaleceu. Acho que a pandemia, por mais que tenha sido um desafio muito grande para todo mundo e muito triste, né, quantas pessoas perderam pessoas, foi algo que de certa forma fez com que a psicologia fosse alavancada, né? Desse aquele, meu Deus, eu preciso falar sobre a saúde mental. E falando de saúde mental, eu vi que uma das áreas que você mais trata é a ansiedade, né? Sim, é uma demanda muito grande no consultório. E a ansiedade hoje, assim, eu vendo mais sobre, ela é confundida com muitos sintomas. Tem gente que tem falta de ar, queda de pressão, dor de cabeça. Mas o que é em si essas crises de ansiedade? O que leva a pessoa a ter isso? Então, a ansiedade é o que eu sempre brinco, né? Ela nada mais é do que uma emoção. Porém, a gente precisa aprender a lidar com ela. É uma emoção, como todas as outras, porém, como se fosse um sentimento muito maior, fosse tudo muito mais aflorado. E sim, cada pessoa sente de uma forma, e a mesma pessoa pode sentir de forma diferente. Seja tremedeira, seja às vezes pessoas descontando na comida, o famoso comendo as emoções. Sim, sim. Então, cada pessoa sente de uma forma, né?
O estresse elevado, tudo isso vai gerando a ansiedade. É até privação, né? Porque assim, quando eu tô muito estressado, eu como. Mas quando eu tô em pressão de trabalho, eu não tenho fome. Às vezes eu fico 20 horas sem comer. Eu tô trabalhando direto, e sabe quando eu sinto fome? Quando eu abaixo pra pegar alguma coisa, eu fico tonta. Eu falo, opa, não comi. Então o corpo da gente reage a Muito. cada situação de uma forma. E a saúde mental, por mais que às vezes a gente acha que é uma coisa boba, ela está sendo muito falada hoje, mas ela te atrapalha em muitos aspectos. Você já pegou algum caso de paciente seu que depois começou a se tratar, teve uma Uma mudança evolução de. muito grande. É o que eu sempre falo, né? O nosso corpo, ele fala com a gente o tempo inteiro. Porém, a gente vai ignorando. Vai ignorar, é só não sei o que. Vai sempre minimizando a situação. E a partir do momento que a gente começa a ignorar certas situações, a gente acaba procrastinando muito delas. E chega muita demanda pra gente, uma das maiores demandas é a ansiedade. É claro que a partir dali acaba desencadeando, gerando outros gatilhos e Uhum. outras questões. Mas muitos pacientes eles chegam com muito medo, gerando muita procrastinação no e se eu fazer? E se eu fizer e aquilo ali me gerar o porquê? A ansiedade ela faz isso, pensamento automático, né? Lá na frente. Entendi. Vou fazer isso, já vai acontecer aquilo, e não é assim. É uma coisa de cada vez. Para eu alcançar aquilo ali, eu preciso passar por aqui, eu preciso iniciar, eu Uhum. preciso começar de alguma forma. Sim. E a ansiedade, ela tem essa demanda. Você não vai parar de sentir ansiedade. Vou ali. Não, você vai aprender a lidar com ela. Vai A conviver ansiedade é só isso, melhor com ela, né? exatamente. De uma forma que seja. A terapia faz isso, né? Com que a Uhum. gente aprenda a lidar de uma forma mais leve, né? Que é o essencial, a gente poder Sim. lidar com a rotina do dia a dia, o estresse, o cansaço. A gente precisa ter essas pausas justamente para identificar o que o meu corpo tem trazido de informações para mim. E o corpo realmente fala. Eu falo por mim, assim, eu passei por alguns problemas, até a saúde da gente é afetada. Dor de cabeça, estresse. O meu corpo fala muito quando eu tô muito nervoso. Da diarreia, por exemplo. Eu não consigo Sim, sair do lugar porque toda hora eu vou no banheiro. sim, Até que eu respiro fundo. Gente, eu tenho que ir. Aí é aquilo, eu vou. Mas aquilo às vezes é o corpo, é a sim. ansiedade, é o nervosismo. Eu falo, nosso corpo e a nossa mente, ele fala com a gente o tempo inteiro. E eles andam juntos. Se um adoece, automaticamente o outro vai adoecer também, de alguma forma. E é por isso que a gente precisa identificar. Cada pessoa, é o que eu falei, cada pessoa reage de uma forma. Uhum. E a gente precisa identificar o que está me gerando esse gatilho, como eu vou reagir. Hoje eu estou meio trêmula. Peraí, o que está acontecendo? O meu pensamento está muito automático, naquela aceleração. Eu estou toda acelerada, às vezes não percebo. Percebo numa fala, na hora de fazer alguma outra coisa, ou às vezes a pessoa observa que a gente não está bem, e Uhum. aí você fala, opa, peraí, realmente eu estou ansiosa com alguma coisa, eu preciso identificar o que, né? E você falou que você formou durante a pandemia. A Sim, pandemia ela trouxe a digitalização do mundo, né? Tudo é ao alcance do sim, telefone, tudo muito o tempo rápido. inteiro. Tem seu pós e contra. Para você, na psicologia, favoreceu? Você vê que isso favoreceu ou ajudou a adoecer as pessoas? Acredito que um pouco dos dois, né? Tanto positivo quanto negativo. Eu falo que é muito positivo porque te ajuda, né? Igual eu falei, hoje atendimento online, onde você estiver, você atende pessoas dentro da cidade, fora do país, em Uhum. outras cidades. Então, essa, esse boom foi favorável, mas ao mesmo tempo as pessoas estão totalmente 24 horas dependentes do celular, do computador, da internet. Tudo, aí eu falo, nossa vida hoje é dentro do celular. Se você fica sem bateria, parece que seu mundo Acabou o desaba. Se mundo. eu tenho um monte de coisa para fazer, parece que você esqueceu tudo que você tem que fazer. Por quê? Se tiver que perguntar o número de um telefone, hoje você já não Não sabe. sei, não sei. Não Número sei de ninguém. mesmo. Tiver que, eu tenho uma agenda, eu sei todos os meus compromissos do dia, mas por eu não ter como acessar o celular, parece que dá um branco. Então, assim, as pessoas estão muito dependentes. A tela ajuda muito, a internet ajuda muito. Sem dúvida, eu não vou falar, a gente usa o tempo inteiro. Uhum. Isso é o que eu falo, para mim foi muito bom o atendimento online. Hoje eu consigo atender muito mais fácil, muito mais pessoas, né? Só que ao mesmo tempo gerou essa dependência. E ser dependente de algo não é legal. Quando a gente fala de dependência, automaticamente as pessoas pensam, né, generalizando, ao que outras drogas. Sim, Só sim. que existem muitas dependências, dependência financeira, dependência emocional e a dependência de tela, né? De ter alguém ali, no caso o celular, para me dizer o que eu vou fazer. E assim, eu falo muito de uma coisa, e eu acho que isso está muito atrelado à área que eu trabalho de eventos, que é a busca pelo perfeição, por tudo idealizado ao extremo.
extremo. Sim, E o Instagram, outras redes sociais, faz com que você veja isso o tempo inteiro. exatamente. Muitas pessoas adoecem por conta dessa vida ideal que, assim, gente, por exemplo, aqui tem luz, tem a câmera, tem a qualidade da câmera. Então, às vezes, a pele tá maravilhosa, a roupa tá... Mas isso tudo tem muita coisa por trás que no ao vivo, às vezes, não vai dar 100% assim como você vai ver em casa. Exatamente. E o Instagram é isso, tem o filtro, tem as camadas que vêm por trás. Mas você tem notado que as pessoas adoeceram por conta disso? Sim, é o que eu falo. Essa questão do perfeccionismo, as pessoas mostram o que elas querem mostrar. A Uhum. gente aqui vai mostrar, é igual você explicou, tem luz, tem tudo, mas ninguém sabe o que está atrás do que está sendo gravado, né? E isso em tudo, a rede social. Eu não vou postar um vídeo meu treinando, a não ser que eu quiser brincar com aquilo ali, que eu estiver toda esquisita. Um exemplo, na Sim. minha visão. Por quê? A gente quer provar o tempo inteiro que a gente é bom naquilo, que a gente é isso e aquilo. E isso me adoece, porque eu começo a me cobrar. E a autocobrança, ela vai me afetar demais, porque eu vou começar a comparar o meu corpo com o corpo de alguém, a minha roupa, a minha alimentação. Ah, mas fulano vive isso? Será que vive? Às vezes é o que a pessoa quer mostrar. E a minha realidade, às vezes, não é a mesma que a sua. Não só em corpo, né? Mas a minha realidade financeira, meu trabalho, às vezes não Sim. vai me trazer coisas como a sua. E tá tudo bem. Só que as pessoas acabam vendo, o famoso tal, o fulano, o coleguinha dali, mas qual é a vivência Uhum. real? Será que a pessoa tá bem mostrando aquilo ali? Ou usa daquilo para poder esconder algo? Sim. Eu falo que parece que esse ano, se você não tomou café com Deus Pai, acordou 3 horas da manhã, tomou banho gelado, correu 5 quilômetros e ainda é 6 horas da manhã, você viveu errado. Porque a pessoa tá A cobrança vendendo. tá cada vez maior, Ui, né? quase que eu digo. A cobrança tá muito grande, assim. Gente, eu não vou conseguir acordar 3 horas da manhã. Eu não vou tomar banho gelado, que eu odeio. Não vou tomar café sem açúcar. Não vou ler café com Deus Pai, perdão, senhor, mas não vou. Então, assim, aí você fala, nossa, meu ano foi uma porcaria. É o famoso era meu sonho, mas assim, é tudo dentro da sua realidade. E é isso que importa, você tem que ser quem você quer ser. Quem você realmente é. Quem é o Caio de verdade? Qual é a sua essência? O que você gosta ou não gosta de fazer? Eu, Aline, por exemplo, amo atividade física. Hoje. Eu nunca fui, desde nova, criada, apaixonada pela atividade física, mas Uhum. hoje eu vejo como uma válvula de escape necessária. Sim. Além de ser algo que eu gosto, que me gera prazer, desconforto, é uma válvula de escape. Nem todo dia a gente está Sim. bem, assim como qualquer outra pessoa, né? Não Uhum. só como psicólogo, como ser humano. Tem dia que a gente não tá bem. Amo atividade física, mas tem dia que eu não quero fazer. Tem dia que eu faço de qualquer jeito. Tem dia que eu Só tô faço do ali. meu. Vou por. Tem nada pra fazer, eu vou ali. E é uma rotina que eu criei. Então, hoje eu gosto. Eu falo sobre isso com meus pacientes. Aline, às vezes eles brincam, doutora, mas você fala de atividade física e você gosta. Sim, eu aprendi a gostar. Hoje eu realmente gosto de fazer atividade física. Mas eu vejo na prática, não só na teoria, o quanto isso é fundamental. Inclusive na questão da ansiedade, do estresse, isso te gera um alívio muito grande. Porque você vai caminhar, você vai ter que se distrair de alguma forma, senão você vai cair, você vai bater. E isso você acaba saindo de casa de uma forma e vê que aquilo ali era só um estresse, um desgaste do dia. Sim, Né? sim. Então, eu falo, hoje eu gosto de atividade física, mas não significa que eu tenho que correr, que eu tenho que dar conta de tudo, porque cada dia é cada realidade é uma. Né? Então, cada um vai. O café com Deus Pai. Tem quem gosta, tem quem não gosta. A corrida. É entender dentro da realidade. Eu não tenho que fazer só porque todo mundo está Tá fazendo. fazendo. É corrida, gente. Por aí. Essa galera da corrida é seita. É corrida e tomar café sem açúcar. Pra mim é tudo seita. Mas eu entendo que tem pessoas que, assim, mudaram a vida Sim, foi fazendo muito bom para isso. algumas pessoas, né? De seguir alguns exemplos, mas para outros se tornaram talvez uma tortura. Eu tenho que fazer para eu estar dentro daquele padrão. Não, porque isso me gera ansiedade. Me deixa aflita com aquilo ali. Eu não dei conta, eu estou vivendo errado. Você falou, eu estou vivendo errado. Será que eu estou? Ou eu Uhum, estou sendo quem eu realmente sou? sim. Né? E assim, cara, quando você entra nesse meio e entende que aquilo ali não é pra você, como que eu lido com isso? E essa pressão toda que é me gerada, quando o meu hobby vira minha tortura. Porque muita Exatamente. gente que empreende, eu falo que empreender virou uma palavra bonita, né? Todo mundo quer ser empresário. Eu sou empreendedor. Irmão, empresário não tem muita bucha aí que as pessoas não Tá sabem. escondido, né? E você empreende porque você ama fazer aquilo. Mas quando o que você ama vira seu trabalho, 90% das vezes você ama um pouco menos.
Eu falo, eu amo o que eu faço, eu amo estar em evento, mas se eu pudesse escolher, às vezes, não estar, eu não estaria. Por mais que eu ame. E olha que eu amo muito. Tem gente que fala, você nunca pensou em desistir? Eu falo, quase todo dia. Quase todo dia você fala, meu Deus, eu vou largar isso aqui, pelo amor. Mas você gosta. E trabalhar com o que gosta já é um alívio. Mas quando o seu amor vira uma tortura, o que eu faço? Na verdade, é entender que você é um ser humano. Que você é falho, que você também precisa descansar. Né? O descanso e a pausa, ele é muito necessário. Dentro da área do evento, principalmente. É o que a gente está falando. Por dentro do evento tudo acontecendo, tá tudo lindo. Mas ninguém sabe a loucura que foi aquilo ali, né? A correria que foi para dar conta de tudo, para atender todos os pedidos solicitados, dar o seu melhor por você, pela sua equipe, porque às vezes você está muito bem, mas alguém da equipe às vezes não está. Né? Então é entender que eu sou ser humano, eu sou falho. E voltando, né, à questão do perfeccionismo, isso acontece também dentro dos eventos, quando você quer dar o melhor. E a pessoa busca o melhor e te cobra por aquilo ali. E acaba que tudo que era para poder ser leve, acaba sendo algo voltado um emocional pesado. Ao invés de eu viver aquela leveza do pré, né, vamos colocar assim, organização, você acaba virando contra, acaba sendo um peso. E aí você já chega, às vezes, muitas das vezes no evento, desgastado, porque tem dia que realmente você não quer estar, você tem uma equipe preparada para isso. Vai ter vezes que você vai conseguir estar. E quando você não tiver, tá tudo bem, você é ser humano, você também precisa respirar, pausar, dar um descanso para você. Você também tem uma vida fora do seu trabalho. E essa busca por perfeição, assim, eu vejo e cito às vezes alguns casos de eventos que eu vi. Teve um casamento que aconteceu há pouco tempo atrás e eu achei a noiva muito incrível. Eu não tenho outra palavra para ela, porque assim, tava chovendo. E a cerimônia era aberta. 90% dos casos de noivas que eu já vi, elas estariam chorando, desesperadas. Ela tava numa calma, aquela noiva falou assim, tá bom, eu vou casar na chuva. Sim. Não, a gente pode. Não tem plano B. Eu vou casar na chuva. Se meus convidados quiserem, fiquem lá dentro da tenda, mas eu vou entrar na cerimônia, chovendo ou não. Ela casou embaixo de chuva, o resultado. A cerimônia foi linda, todos os convidados vendo ela entrar debaixo de chuva e a cerimônia acontecer, foi para debaixo de chuva com ela. Isso faz muita diferença. As pessoas darem esse apoio também nesse momento, né? E aí ela teve registro lindo, o casamento foi surreal, com uma energia lá em cima, porque ela teve uma atitude de, por mais que ela queira tudo perfeito, não é uma coisa que vai estragar um dia como um casamento, porque eu entendo a busca pela perfeição. Sim, com certeza. Mas eu vejo que tem noivas que durante o processo adoecem com essa perfeição. E adoecem as pessoas que estão em volta ajudando e vocês profissionais, né? Porque eu quero dessa forma, eu vou te cobrar dessa forma, e acaba virando, você vai ter que cobrar da sua equipe, e quando vê aquilo que é o que eu falei, para ser leve, se torna algo que é pesado, desgastante mesmo. Você não vai, às vezes, com o mesmo intuito, porque a perfeição não existe. Não tem como eu querer ser perfeita em tudo e sempre. A gente se cobra. Se eu falar que eu não me cobro, que eu não quero ser a melhor profissional ali para o meu paciente, eu vou estar mentindo. É claro que eu quero. Só que a gente precisa entender que nós somos seres humanos e vai ter vezes que vai vir uma demanda que às vezes eu não vou saber. Não é que eu não vou saber, mas talvez naquele dia, naquele momento, não vou dar o meu melhor do que eu queria. Eu vou estar dando o meu melhor, mas às vezes eu vou me cobrar depois. Poderia ter sido melhor. E no próximo atendimento eu vou trazer aquilo ali, porque a consulta não acontece só dentro do consultório. Acontece fora também. A partir do momento que eu tô fora, a Aline tá vivendo. Mas às vezes eu tô preocupada se meu paciente vai bem na prova, que ele estava preocupado. Se eu posso ajudar de uma forma melhor, mais leve, mais clara, para o paciente entender aquela demanda que está acontecendo. Então a gente vai estar sempre buscando pelo perfeccionismo. Só que tem que ter um equilíbrio, porque senão a saúde mental ela vai embora junto, né? E assim, saúde mental. O que eu posso atrelar a um problema de saúde mental? Tem gente que fala depressão. E pode ser outras coisas também. Sim. A depressão é o ponto final, assim, é a última coisa que eu chego quando eu tô com a saúde bem sobrecarregada. Existem diversos transtornos, né? A psicologia, ela abrange diversas áreas. E a depressão, óbvio, a gente tem que estar atento e alerta em todas as questões, né? A ansiedade, ela é um transtorno. E tudo acontece um acumulando o outro. Às vezes começa por uma ansiedade, que às vezes eu não cuido, não, é só isso aqui, é só aquilo ali. Quando eu vou ver, vão gerando outros transtornos. Com essa autocobrança, acaba gerando muito mais
a gente acaba ficando muito mais dentro da situação ali do que a gente imagina, né? Porque hoje eu acho que o meu nervosismo com a prova não é nada. Amanhã minha autocobrança no trabalho não é nada. E quando eu vou ver, eu estou passando por crise. Eu não preciso procurar um profissional da área de saúde, procurar um profissional que seja apenas quando eu estiver em um momento de crise. Porque quando a minha crise chegar, significa que eu já passei por muita coisa. E eu posso fazer com que esse processo seja muito menor e mais leve antes, justamente para não vir a ter outras crises e transformar em outros transtornos, porque se a gente pegar o DSM-5, é enorme a listagem de transtornos. Então, assim, por mais que as pessoas dizem, depressão, o foco é depressão e ansiedade, não, não é só porque não é, Uhum. né, mas é muito maior, né, crise do pânico. Então, todas essas cobranças acabam se transformando em alguma coisa. Existem coisas genéticas, mas existem coisas que a gente acarreta até mesmo com o dia a dia, né? Com a correria e a autocobrança da vida. Uma coisa que está muito atrelada à questão de trabalho é o burnout. Muito. Só que, assim, eu não tenho conhecimento sobre o que é de fato, porque eu acho que popularizou muitas questões sobre saúde mental, mas não tem uma explicação de fato o que é aquilo. O Uhum. que seria o burnout? Por que eu chego nesse estado? Um exemplo, assim, básico é a questão da sobrecarga no trabalho, Uhum. né? A autocobrança é o que a gente tem sempre falado, a busca pelo perfeccionismo, que é todo mundo dar o melhor e acaba querendo dar conta de tudo o tempo inteiro. Hoje eu tenho que resolver esses documentos. Às vezes eu não vou conseguir dar conta de resolver, porque às vezes um documento vai me gerar muito desgaste. E é o acúmulo daquilo ali. É o acúmulo de estresse, é o acúmulo de autocobrança, é o acúmulo de eu querer dar conta de tudo sem entender que eu sou um ser humano, que eu preciso também ter cuidados, que eu preciso frear. Vai ter dia que eu não vou conseguir dar conta daquilo, eu vou pular aquilo ali, vou voltar. Então, o acúmulo, vamos dizer assim, é o que vai gerando e vai se agravando. Porque eu começo a ficar ansiosa, eu começo a ficar sem dormir, acaba me gerando uma procrastinação, porque eu quero fazer, mas ao mesmo tempo eu não sei, porque eu me cobro tanto que eu não consigo, às vezes, dar conta. Então, o excesso é o que vai me gerar, e é o que vai me gerar uma crise, né? E aí vai desencadeando até outras coisas também. E assim, existe sintomas físicos finais, por exemplo. Eu estava falando com você de um colega de trabalho que desenvolveu burnout por causa de sobrecarga e hoje ele tem dificuldade em andar. Depois que ele começou, foram processos seguidos e hoje ele tem dificuldade de andar. Tem processos físicos que são desencadeados por causa Tudo disso? depende muito, né? É claro que às vezes tem alguma outra demanda, é importante buscar a fundo até outras áreas, porque às vezes já tem, é o que a gente falou, o nosso corpo ele vem falando, ele vem dando sinal o tempo inteiro e a gente vai ignorando. E o problema é isso, o acúmulo, quando ele aparece, quando a gente dá conta, já expandiu muito mais. Então pode ter a ver, mas não necessariamente. Tem pessoas que às vezes acabam ficando afastadas, acabam indo também ao psiquiatra para estar com a medicação para ajudar, porque a psiquiatria junto com a psicologia te ajuda, né? Você vai caminhar de uma forma totalmente mais leve. Não que eu queira que você fique dependente da medicação, não. Mas tomar durante um tempo para que as coisas se acalmem e depois eu vá fazendo o desmame e continue com a terapia. Uhum. Então, nem tudo é por questões de algum transtorno, mas tudo acaba sendo gerado de alguma forma. A parte genética, a gente precisa estar sempre de olho, porque às vezes é uma pessoa que trabalha tanto que não cuida nada da saúde. Eu não me importo em beber uma água. Nossa, Aline, uma água? Uma água faz muita diferença. Eu não me importo em fazer uma atividade física, eu não me importo em sair com amigos, familiares, em tirar mesmo um momento de pausa, de descanso. E aí vai só acumulando, né? Quanto mais coisas eu deixo de lado, mais coisas eu tendo Mas eu tô... a acabar evoluindo dentro de mim de alguma forma, Uhum. né? Mas também tem o lado bonito da psicologia, né? Vocês tratam o transtorno, mas também tem o lado de curar pessoas. Eu falo que a saúde mental, a psicologia, eu sou suspeita a falar, para mim a coisa mais linda é você entender as emoções, o comportamento humano, né? Você saber que você tá ali, às vezes, um exemplo, você quer passar numa prova da autoescola, e às vezes já tentou de todas as formas, e a gente vai trabalhar junto, se precisar eu vou junto também, na hora da prova, se Caramba! for para te gerar uma tranquilidade, vamos embora. E você vê, às vezes, a pessoa presenciando, ou às vezes depois a pessoa trazendo, nossa, passei. Às vezes você ser a primeira pessoa a descobrir que alguém está grávida, em questão de casamento. Então, assim, é uma área que te coloca ali
dentro da vida do outro. Uhum. Então a gente trilha caminhos, é o que eu falo. É como se aqui tivesse uma escadinha, a gente fosse subir um degrau de cada vez, tiver que dar um passinho para trás, impulsionar para ir adiante, ir à frente, a gente vai junto, porque a psicologia é isso, é fazer com que você viva de uma forma leve, que você seja quem você realmente é. Né? As pessoas nos impõem limite o tempo inteiro, então eu também preciso aprender a impor limite no outro, a sair da minha zona de conforto, aprender a dizer não. E tudo isso, a terapia, a psicologia, ela te traz, né? Fazer com que você se reconecte com você mesmo, se reconheça de alguma forma e que se ressignifique. Aí é muito importante. Eu sou apaixonada pela psicologia, faço terapia, então assim, eu falo como profissional e como paciente, né? O quanto que a junção ela é importante, porque hoje em dia, às vezes as pessoas postam. Terapia do dia é feita na musculação, enfim, no cross, em alguma atividade, na leitura, e sim, é algo terapêutico, porque gera prazer. É algo que é uma válvula de escape, é muito bom e é muito importante. Façam sempre. Leiam, façam atividade física, saiam com amigos, para dançar, se divertir, beber, tomar um café, enfim, o que você realmente gosta, né? Só que o excesso também a gente precisa ter uma noção, tem que ter um equilíbrio. Mas isso é terapêutico. Terapia é terapia. Nada tira o lugar da terapia. É importante ter tudo isso, mas incluir a terapia na sua vida. A terapia traz muito de autoconhecimento. E também uma coisa que eu acho que as redes sociais em si, e hoje em dia todo mundo tem sua opinião aí, fala e expõe, que é palavras que ficam na modinha, né? Tóxico. Ah, fulano é narcisista, fulano é tóxico, fulano é não sei o quê. E às vezes tá faltando autorresponsabilidade. Que nem todo mundo. Gente, se todo mundo for tóxico, todo mundo for narcisista, o mundo é só de narcisista. Como que a gente entende e lida com isso, ou como você trata isso, pessoas que às vezes fogem da própria responsabilidade de olhar e falar assim, olha, tá bom, eu falei besteira, isso aqui não tá certo da minha parte, porque parece que é fácil culpar o outro, né? É fácil É falar, não, muito fulano é mais muito fácil. tóxico. Eu fiz isso porque fulano fez aquilo. E assim, a gente precisa entender, é o que eu falei, assim como as pessoas nos impõem limite, a gente precisa ter, mas a gente também precisa reconhecer quem nós somos. A gente sabe quando a gente erra, quando a gente falha. Às vezes não naquela hora, mas depois a gente vai entender e não custa nada eu chegar e admitir que eu também erro, porque eu também sou falho. Então, hoje em dia, né, realmente, todo mundo é tóxico. Às vezes é brincadeirinha, ok, mas a gente precisa ter noção da gravidade que isso é. E que a outra pessoa vai interpretar, vai receber como, nossa, você tá falando isso de mim? Peraí. O que Uhum. realmente é isso, né? E a questão do narcisismo também. É claro que a gente lida muito, né? Eu já recebi demandas também. Mas a gente precisa entender que tudo tem um porquê. Entender se realmente é. Ou se eu só olhei ali na internet, li isso aqui e É, ponto. Porque a diagnóstico de internet, internet, né? você coloca lá dor de cabeça no Google, vai te dá infinitas coisas, Sim. né? Então, nem tudo é só a internet. A gente precisa ir a fundo, né? E conhecer mesmo o outro, porque além disso tudo, tem a parte cultural da pessoa, né? A criação daquela família. Às vezes ele está agindo dessa forma não porque ele é ou porque ele quer, às vezes pela questão mesmo da demanda da vida dele ali, de como ele foi criado, né? E tem como quebrar. Basta eu querer. E se eu reconhecer, um exemplo, que você é, ou reconhecer que eu sou, te dar a mãozinha aqui. Vamos trabalhar isso, né? Para Sim. que a gente consiga conviver melhor, porque isso afeta tanto o outro quanto a gente, a própria pessoa que está sendo ali e agindo dessa forma. E como que você lida com a exposição? Porque assim, você acaba ficando exposta pro seu paciente. E se você deixar isso te tomar, a gente tava falando isso antes de começar, gente. Sim. A gente fica preso isso. Eu tava contando pra Aline que quando eu assumi o relacionamento com o Jean, a gente postava uma foto e tinha 300 compartilhamentos. Isso meio que gera uma ansiedade, assim, foi pra quem? É com quem? É aonde? O que que a pessoa quis falar mandando isso pra alguém? E como que você lida de ser exposta pro seu paciente dessa forma? Porque você vira uma figura de autoridade pra eles Sim. dentro do consultório. É muito importante a gente deixar sempre bem claro, eu sempre fiz isso com todos os meus pacientes. Às vezes, tento fazer até no primeiro contato mesmo, quando não dá, às vezes na brechinha que dá, a gente traz isso, porque o paciente precisa entender que existe uma Aline antes da Aline psicóloga. A Aline psicóloga, a Aline é formada há 4 anos e meio. Uhum. A Aline já tem alguns anos.
E a gente precisa entender que a Aline, pode ser que você vai encontrar a Aline no cinema, numa festa, num treino, e a Aline que está treinando é só a Aline. Né? Então eu sempre deixei isso muito bem claro. A minha vida fora do consultório é uma vida normal como a de todo mundo. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Vai ter dia que às vezes eu vou estar chorando, eu vou estar estressada. Vida normal. E dentro do consultório, a única coisa que eu sempre enfatizo é a questão do sigilo. A gente trabalha com sigilo total. E tudo que acontece ali dentro é real. Fica ali dentro. Né? Às vezes a gente mora numa cidade pequena, né? Que 3 dias é pequeno, a gente conhece muita gente. E às vezes eu vou esbarrar com você na rua. Ah, vamos supor, você é meu paciente. Eu te dou o livre-arbítrio para poder. Aline, eu prefiro fingir que eu não te conheço. Tá tudo bem. Tudo certo. Aline, eu prefiro vir, cumprimentar, te abraçar. Perfeito também. Teve uma vez que eu estava no casamento de um primo meu, ano passado, inclusive. E eu tô lá, o pessoal, a gente estava na fila, todo mundo conversando. Uma paciente, veio uma pessoa correndo, eu não tinha identificado. Quando eu vi, era uma paciente minha. Ela veio, me abraçou. Ai, que bom que você tá aqui. E eu tinha saído, ela, na verdade, ela tinha recebido alta. E aí, logo depois, eu saí do ambulatório, quando ela estava tentando, né, voltar. E ela falando, tava com saudade. Ali a gente conversou normal. Porque para mim foi normal, ela se sentiu tranquila para isso também. E por mim, tudo bem. Mas se ela fingisse também que não me viu, ela dançou, ela bebeu, ela... Eu falei, seja você. E é isso que a gente precisa entender, que eu preciso ser quem eu realmente sou. Dentro do consultório, eu sou a Aline, psicóloga, com todo o meu profissionalismo, amor, atenção. Fora, eu também tenho tudo isso, porém, eu preciso viver, senão a gente vai viver engessada. E não é justo comigo, não é justo com o outro. Porque eu preciso ser quem eu realmente sou. Se eu gosto de tomar um sorvete, eu gosto de caminhar, é o que eu gosto de fazer. Eu preciso ter justamente uma vida para a gente não acabar não entrando em algo que vai me fazer mal. Então, é importante sempre o paciente pensar aqui. Você pode ter esse contato de conversa, não conversa, abraço, não abraço, porém, eu preciso entender que ali é só mais uma pessoa. Ah, mas eu te vi conversando com um parente meu, com um amigo meu. Isso pode acontecer. Eu moro numa cidade pequena. Mas não significa que eu parei aqui, eu vou trazer as coisas do meu trabalho, do meu lado profissional. Você, sabendo que você é, ou nem sabendo que você tem algum contato com a pessoa, é indiferente. Tudo que acontece no consultório tá ali dentro, tá comigo. Eu posso pensar, eu posso procurar maneiras de tentar ajudar de alguma outra forma, trazer algumas demandas, mas para dentro do meu consultório, eu e o meu paciente. Não fora do paciente, do consultório, fora das sessões. Porque fora das sessões, eu só sou a Aline. Só a Aline. Precisou, me ligou, Aline, é uma questão de urgência e emergência. A Aline, psicóloga, vai entrar troca ali. O personagem. Exatamente, mas fora isso, senão a gente não vive, né? Eu falo com... Aqui, às vezes, conversando com o Jean, com os amigos nossos, eu falo que, assim, o meu trabalho faz parte da minha vida, uma parte muito importante, mas ele não é a minha vida no todo. Então, às vezes, eu sou muito desligado. Eu, Caio, sou extremamente desligado. Eu treino mesmo no box com a Aline, tá, gente? Então, às vezes, eu chego no box, eu falo um oi geral e tô ali quietinho, porque eu não sou de estar conversando tanto. Eu converso, parar comigo eu vou conversar. Mas eu sou mais de chegar, e o Jean é meio simpatia, chega mandando beijo pra todo mundo, tudo mais. Uma vez eu cheguei no box, botei minha barrinha assim no chão, passou uma moça assim pra mim rindo. Eu falei, meu Deus, quem é essa mulher? Eu não sabia que era ela. Oi? Eu falei, oi. E eu aqui, quietinho. E assim, lá no box, eu gosto de pegar peso, então eu xingo quando eu levanto peso, a gente fica com raiva. E eu parei a barra, ela parou a barra atrás de mim. Eu falei, gente. Aí ela me cutucou assim. Tudo bem? Eu falei, tudo. Você vai fazer o casamento da minha irmã, hein? Eu falei, que legal, pegando a barra e indo pra outro lugar. Eu falei, porque às vezes a pessoa tem uma expectativa que você vai ser igual você tava naquela festa, igual você é ali. Lógico, é a mesma pessoa. Quem eu sou aqui é quem eu sou nos eventos, é quem eu sou na minha vida. Mas o trabalho faz você ampliar suas características de ser muito mais simpático, muito mais extrovertido. Gente, eu tô numa festa. Tem 300 pessoas lá. Eu não tô ali como pessoa física. Eu tô no meu trabalho. Então, se qualquer pessoa vir falar comigo, eu vou ser, como se eu te conhecesse na rua. A última coisa que eu tô pensando é que eu tô no meu trabalho. Então, às vezes, quando a pessoa vem falar comigo, eu fico tímido. Eu fico sem graça. Eu falo, oi, tudo bem. Mas não é de propósito, é porque você tá fora daquele padrão que você não tá ali dentro, né?
Mas agora eu vou perguntar pra Aline se ela bebe drink. A Aline toma um drinkzinho, a Aline gosta de um drink. Existe uma Aline, né? É. Sim, é importante sempre a gente separar essas coisas, até porque, Caio, cada dia é um dia. Às vezes você pode até ser um Miss Simpatia lá no box, em qualquer outro Uhum. lugar. Mas vai ter dia que você não tá bem com você mesmo, ou com alguma questão, preocupado com algo do evento. E se você for pro seu lazer e não conseguir, pelo menos, né, que é essa válvula de escape, o esporte, se distrair com aquilo ali, isso não é legal, né? Eu, no CrossFit, eu faço metida a querer conhecer vários esportes, né? Então, às vezes eu me enfio lá no futebol, só que é o que eu falo, a gente acaba se tornando uma cobrança, né? Eu preciso estar bem, eu preciso mostrar que eu sou isso, não posso reclamar. Não, eu posso reclamar. Porque vai ter dia que eu também me autocobro ali, eu preciso acertar isso, eu preciso... E vai ter dia que meu corpo não tá correspondendo, então eu preciso controlar minha mente, respirar e entender que aqui é só a Aline, se isso não tá me gerando prazer, não adianta, É. né? Então vai ter dia que eu vou chegar no box, na areia ou na rua, vou estar super miss, mas vai ter dia que realmente, poxa, mas e o paciente A cabeça tal? tá em outro E o lugar. relatório, não sei o quê? A gente tá, e a minha vida pessoal, familiar? E isso é muito normal. As pessoas precisam entender que eu vou ser uma simpatia em qualquer momento, em qualquer lugar. Claro que o meu trabalho vai me obrigar um pouquinho mais, só que não necessariamente eu preciso estar assim o tempo inteiro. Então você acaba fugindo de quem você é. E a ideia não é essa. Isso, assim, a terapia me ajudou muito. Aos dias que eu não quero falar com ninguém e chegar e fazer aquilo, tá tudo bem. Exatamente. Porque senão eu não vou sair de casa, eu não vou fazer as coisas na minha vida, porque se alguém tá esperando que eu vou ter que estar lá. Teve uma moça, isso foi muito engraçado, que ela me perguntou, eu falei, você não, eu achava que você andava de gravata o dia inteiro. Eu falei, poxa, moça, eu dava de bermuda, chinelo. Eu falei, desculpa, eu te decepcionei, mas Quem me vê saindo então do cross, a não gente tem se coisa. joga no chão, Não. no futebol ele é cheio de areia, vai falar, essa é a mesma pessoa? Não é. E assim, não são todos, tá, gente? Não tô generalizando que é todo mundo assim. Sim. Mas são coisas que a gente acaba escutando, eu pego muito isso, até pra fazer piada com isso. Porque é engraçado você ver como que a pessoa cria uma imagem do E outro, às vezes não né? é nem por mal, é porque ela te vê tanto naquilo ali, que quando ela te vê no quem você realmente é, fala, ué, gente, mas ele tá sempre assim, não, ele tá sempre assim no horário de trabalho. Né? Porque se eu tivesse um uniforme, é o meu uniforme de trabalho. Eu não vou sair com o meu uniforme, eu não vou pro cinema, sei lá, talvez curtir um pagode, qualquer coisa de com o meu uniforme. Como ele Eu vou fala. do jeito que eu me sentir à vontade, né? Ser quem eu sou. E assim, aqui a gente bota o convidado pra ter mão na massa, tá? Eita, Então, não sei se a senhorita é de fazer drinks, mas hoje irá fazer um drink comigo. que missão, hein? Me fala um pouquinho do seu gosto, mais cítrico, mais doce. Acho que depende do dia, né? Depende do dia. Mas acho que hoje puxado por mais cítrico. Mais cítrico? Com álcool ou sem? Hoje eu vou escolher sem álcool. Sem álcool? É, equilíbrio é tudo, saúde mental, tem que ter um equilíbrio. Pedir a produção pra pegar uma faca pra mim, produção. Enquanto a produção vai pegando faca, a gente vai fazer um drink de uva verde com hortelã, limão. Se você for fazer em casa com álcool, leva vodka. E se for fazer sem álcool, leva refrigerante de limão, tá? Não tem marca, qualquer marca. Aqui tá sem marca, não tô sendo patrocinado também, gente. Não vou divulgar. Quem quiser patrocinar, inclusive. Quem quiser patrocinar. E aproveitando, vou agradecer os nossos parceiros. A gente tem a IT Locação, que é uma empresa de móveis, que é responsável por esses módulos e módulos lindíssimos que a gente usa por aí. Tem também. Peraí, que a cabeça fugiu, eu vou lembrar. No decorrer do negócio eu vou explicar. Mas vamos lá, dona Aline, vou te explicar o que a gente vai fazer. Já fez drink na vida? Não, assim, sofisticado, não. Produção, precisa de açúcar também. Tá na geladeira. A gente vai começar com a uva. Então a gente vai pegar uma quantidade considerável aí. Pode ser umas 10 uvinhas. Que missão, hein, gente? E assim, Aline, você já passou por alguma situação engraçada, constrangedora, de tipo, meu Deus, meu paciente tá. O paciente se decepcionar de te ver na pessoa física e não na jurídica? Não que eu tenha observado ou tenha vindo até mim. Uhum. Mas a gente acaba sempre ficando na dúvida, né? Porque às vezes é o que você falou, você tá tão distraído que você às vezes nem vê. Você tá ali rindo, conversando. Você não sabe. Às vezes uma paciente uma vez, na verdade, foi no box. E eu não tinha visto, né? Treinando loucamente. Era um dia que eu tava muito animada, inclusive. Toda descabelada.
disputando, porque tem dia que a gente é A competitivo gente também. disputa, a gente disputa. E aí quando eu saí assim, quase sem, nossa, doutora, você treina bem, né? Aí Obrigada. eu tento, assim, mas assim, foi bem legal, ela é bem... Ela até começou a fazer cross, não lá, onde a gente faz, em outro local, vive pedindo conselhos de o que comprar, eu fico, vamos aos poucos, porque senão a gente gasta muito no CrossFit. Mas assim, é engraçado que você fala, caramba, como que vai ser a primeira impressão que o paciente vai ter? Uhum. Eu tava toda literalmente suja de burpee, então assim, pensa, burpee a gente joga no chão, Joga no toda chão. suja. Então é uma coisinha simples, né, mas que dependendo do olhar do outro, fala, ué, mas quem é essa daí, né? Tipo, nem todo mundo entende que você tem o seu momento de lazer, de Sim. prazer. A gente vai acrescentar o açúcar agora. E assim, na sua família, tem psicólogos também ou você foi a primeira? Não, Uma só a colherzinha primeira e meia. única, até o momento. E a família lidou de boa? Sim, eles até brincam, né, que a gente não pode atender, né, Uhum. familiar, pessoas próximas que têm esse contato, essa ligação. E eles brincam que se eu pudesse atendê-los, eu já estaria, assim, nadando no dinheiro, segundo eles. Mas a minha família é maravilhosa, mas família é família, né, gente? Família é família. Então, é o que a gente brincou aqui e falou, a questão da importância da terapia. E sim, se eu pudesse atendê-los, minha família é enorme. Minha avó teve, uma avó, né, teve 8 filhos, a outra teve 6. Nossa, E assim, então e aí pensa, foi. né? Então seria realmente não por questões algo sério, certo, né? Mas Uhum. pela questão da terapia mesmo, de como eles veem, eles brincam, né, e tudo, mas eles veem a importância também. De colocando uma colherzinha e meia de açúcar. E assim, na minha família, eu acho que eu fui o primeiro a fazer terapia. Muitos até começaram a fazer. Muitos ainda não, porque existe um tabu, né? Sem contar que ainda existe quem uma faz terapia é resistência. maluco. Exatamente. Eu já ouvi isso de familiar meu, primo adolescente. Uhum. Já ouvi de pessoas próximas, desconhecidas, às vezes a pessoa comentar e não saber da minha profissão. Eu não faço terapia pra maluco. Porque há muito tempo era falado isso, né? Então esse tabu quebrou muito com a questão da pandemia, com essa necessidade. As pessoas hoje em dia, por um lado, a internet atrapalha um pouquinho, mas ela também ajuda porque a gente consegue também divulgar isso. Então, muitos hoje em dia já deu uma quebrada, deu uma alavancada, mas ainda existe esse tabu. preconceito, né? E agora a gente vai macerar. Isso aí. Eita. As uvas. Ai, meu Deus, eu já estou... Relaxa, faz parte. Fazendo algumas coisas aqui. Por isso que eu escolhi a profissão certa. Não sou. E aí, assim, cara, hoje, meu irmão já fez, minha cunhada faz, minha mãe já fez. Ai, que maravilha. Meu pai não. Meu pai tem mais resistência, assim. Mas eu conheci o Jean na terapia. Olha, que legal. Então é maravilhoso isso. É do maluco. Eu tava saindo da terapia e a gente se tratava com o mesmo psicólogo. Leão. Aí depois a gente não pode mais. Não pode. Só se quiser fazer terapia de casal. Aí vocês fizeram um paro ímpar pra ver quem... Na época ele se deu alta. Aí eu continuei, entendeu? Ele falou assim, eu não preciso mais. Eu falei, vamos conversar depois, tá bom? Vamos parar um pouquinho? Só porque você fala que não precisa mais, eu acho que é melhor você ficar quietinho, entendeu? Aí a gente vai acrescentar o hortelã. Sempre eu faço esse charme aqui e ensino os convidados isso. O hortelã, ele não é uma folha que ela precisa de ser rasgada, macerada com força. É uma folha de pressão. Então, para você soltar o aroma, o cheiro, você dá um tapa. E aí ela solta pressão. Nossa, realmente. Então agora a senhorita vai fazer isso com o seu hortelã. E vai acrescentar 2 folhinhas na sua coqueteleira. Eu bato nas duas? Isso. Eita. Mão de crossfiteira. E assim, você entrou no crossfit como válvula de escape ou por precisar fazer um esporte e entrei? Um pouquinho das duas coisas, mas o principal foi pela questão, preciso fazer uma atividade física, preciso emagrecer, porque geralmente a gente quer fazer atividade física e a gente já pensa assim. E eu tenho, né, amigas que já faziam atividade física, eu fazia assim, esporadicamente. Eu comecei num outro local, que não era o CrossFit em si. Estava gostando e tal, comecei a ficar um pouco desanimada, porque eu sentia que eu queria algo mais. Eu via a questão do CrossFit e falava, nossa, coisa linda, o pessoal jogando barra pra cima da cabeça. Não que eu vá fazer, mas é lindo, não sei o que e tal. E aí foi onde eu entrei pra fazer atividade física, eu ia viajar, as minhas amigas tudo malhando, fazendo dieta. Eu falei, gente, preciso pelo menos fingir pra se na hora elas resolverem fazer uma caminhada,
Eu ali com a galera. Eu também. E aí foi onde eu entrei com o intuito. O primeiro passo em onde eu levei mais sério, não a dieta, mas a atividade física, foi pela questão, vou viajar, todo mundo faz, vou fazer também. E aí eu comecei a descobrir o quanto aquilo ali estava me fazendo bem fisicamente e mentalmente. Sim. Então, juntou o útil ao agradável, né? E foi onde eu comecei nesse outro local, comecei a ficar um pouco desanimada e fui uma outra pessoa, né? Já tinha me falado sobre CrossFit, eu vi o quanto estava apaixonada pelo esporte. Falei, por que não tentar? E é um esporte que hoje eu falo que eu sou apaixonada. Às vezes eu falo que eu não vou, que eu cansei. Tô lá todos os dias, se bobear de segunda a sábado. E eu gosto muito, que é o que eu falei, tem dia que eu não tô bem, não quero fazer coisa, mas a turma, né, aquele acolhimento, às vezes você tem o seu grupinho, os seus amigos mais próximos, apesar que até que eu converso com bastante gente, me dou bem, sou às vezes um pouco tímida, mas eu sou bem comunicativa, então eu falo que a atividade física juntou as duas coisas. A questão de preciso fazer uma atividade física, preciso me movimentar, quanto é uma válvula de escape, e é uma válvula de escape mesmo, porque você tá lá, você não tem como pensar em nada, porque senão você vai se acertar com alguma das coisas. Vai tomar uma barrada na cabeça. Automaticamente. Sim. Agora a gente vai espremer um pouquinho de limão. Pouca coisa. Isso. Assim, eu falo que o CrossFit, pra mim, cara, às vezes eu jogo os meus problemas na barra. Quanto mais carga eu quero colocar, é mais problema que eu quero jogar em cima dela. Você sai de lá, assim, primeiro que você não sai conseguindo pensar muito. No final do odd, você não sabe nem seu nome. Se for um odd pesado... Quem sou eu? Quantos você fez? Eu sei lá. Você não fala. Então, assim, é muito bom. Porque, realmente, você entra ali com a cabeça... você sai assim... E aí entra um negócio. O problema parece que diminui o tamanho depois que você joga, assim, numa coisa de exercício. Exatamente. É o que eu falei, né, um tempo atrás, em questão até de uma simples caminhada. Parece uma coisa simples, mas eu preciso me conectar com o que eu tô fazendo ali. Eu acabo deixando aquela situação de lado, tiro esse peso do que está acontecendo e vejo que aquilo ali não é do tamanho que eu imaginei, porque a gente às vezes aumenta, né? A gente exagera um pouquinho nas coisas. É o famoso pensamento automático. Isso aqui está acontecendo aqui, eu já penso lá na frente, calma, vive isso aqui agora. Às vezes eu vou lá, treino e percebo que é só dar conta disso amanhã, eu vou dar conta daquilo e tá tudo bem. E assim, o CrossFit pra mim é isso. Às vezes a gente fala, você vai treinar hoje? Quando eu tô meio nervosa, eu só assim, você vai treinar hoje não? Vai lá, eu te espero, não tô com pressa não, vai lá, quer que eu vou... Quando ele fala que vai comigo, eu sei que eu tô meio estressado. Eu vou com você, espero lá, eu fico te olhando. São 2 times. Isso. E agora a gente vai botar gelo. Por mim, eu quero arrastar todo mundo pra fazer atividade física. Minha irmã, de vez em quando, eu arrasto ela pra umas missões de vamos caminhar, vamos só uma voltinha na beira-rio. E nunca só uma voltinha. Assim, gente, eu não sou fã de algumas coisas específicas, como corrida. Já gostei muito, mas essa gente que corre 15 quilômetros, a canela dói, não dá certo. Mas, assim, eu tento. É muito bom. Eu falo que, assim, é uma experiência que você vai vivenciando e você vê o quanto o seu físico e o mental eles vão. Você vai entendendo como que anda junto, né? Você falou a questão de alguns familiares estarem fazendo a terapia. Cara, quando você começa a ver pessoas fazer terapia, fazer atividade física e ver que aquilo ali realmente está dando resultado. E aí agora a gente vai pra parte do shakear. A parte complicada. Eu preciso enfiar. Até que uma vez eu vi que você falou que não pode bater, não pode... Isso aí. Tem todo um jeitinho aqui. É só segurar. Segura com o dedão pressionando aqui pra manter em cima. E bate. Isso. Ó, que profissional. Aí, quando eu sei que tá vazando. Tá vazando? Eu não fechei muito bem, não. Deixa eu bater pra você. Corta pra parte... É só o início. Isso. Eu preparo e você finaliza. E aí agora a gente vai passar pro copo o nosso drink. Aposto que vocês vão ficar com inveja, viu? Com água na boca. Ficou bonito, hein? Fica bonito, né? E aí agora um brinde à nossa entrevista e experimentar. Ai, eu amo esse drink. Maravilhoso, viu? Esse drink que o Jean bebeu 14 vezes numa festa, comprando, sem álcool, só pra poder falar comigo. Ele brilhou. Gostou? Parabéns, Jean. Você teve uma ótima escolha. E assim, a gente falando de CrossFit. CrossFit tem muita competitividade, né? Eu sou um pouquinho competitivo. Às vezes eu crio uma competição onde não existe dentro do box. Às vezes acontece. Porque pra você se incentivar, você olha e fala assim...
vou fazer mais que aquela pessoa ali, só pra, não vou deixar barato. Gente, eu tenho um ódio de gente que eu nunca vi na vida chegar lá querendo pegar mais peso e a pessoa não tá olhando pra mim, não. Mas na minha cabeça, naquela hora, ela tá me encarando. Aí eu vou fazer o quê? Bota nem que seja 1 quilo a mais. Eu vou pegar. É bom pra competição, mas funciona. A gente sabe que às vezes não é legal. Mas competitividade demais também faz mal, né? Todo excesso, ele não é bom, né? Às vezes eu sempre falo, todo excesso ele é uma falta. Por que eu tô em excesso naquilo ali? Eu preciso entender, de certa forma, o que tá me fazendo ter excesso em algo. E às vezes a gente nem percebe. A competitividade, às vezes, é bom? Sim. Às vezes ela vai me impulsionar. Ela me ajuda. Né? Assim como, às vezes, a questão, um exemplo, o medo. Tem hora que ele é bom, porque ele vai me paralisar, ele vai me fazer pensar naquela situação antes. Mas o medo, ele também vai me travar. Então, são duas coisas que a gente precisa pensar para a gente entender que o excesso ele é muito. E a competitividade, beleza, na competição é sangue, você vai dar o seu melhor e é isso. Mas eu preciso entender se o meu corpo ele tá aguentando aquilo ali, se a minha mente está preparada para aquilo ali, porque vai me gerar uma autocobrança. E às vezes vai me gerar o quê? Uma ansiedade. Porque eu vou ficar ansiosa para finalizar, ansiosa para fazer, eu vou ficar, ao invés de me concentrar no meu, eu tô preocupado com o outro. Eu tive uma crise, acredito que foi de ansiedade, numa competição lá no Maraca, no meu último odd. Mas não foi pela competição. Um dia antes, assim, foi um caos. Deu num evento específico. E começaram a me ligar. E eu sabia o que estava acontecendo, o pessoal da minha equipe me mandando foto, e o pessoal que estava lá dentro, alguns outros profissionais me ligando, falando um monte de asneira. Inventaram que tinha fruta podre no bar, e não tinha. E assim, eu tenho vídeo, eu tenho foto de tudo, porque o pessoal que trabalha comigo, eu treino eles pra a gente tirar foto de tudo. Do que entra, do que sai, do que fica, até pra não ter essas coisas. E eles estavam me mandando vídeo ao vivo, assim, do que, o que estão falando, pelo amor de Deus. Uma informação que ficou outra coisa, e virou uma. E as pessoas me ligando, e gente me xingando no telefone. Não eram os contratantes. O evento foi tão ruim que a noiva contratou mais 2 horas de bar. Quer dizer, o evento foi um sucesso para ela. Teve os percalços do trabalho normal. Tudo acontece. Sempre em algum lugar a gente tem que estar preparado que pode, né, acontecer alguma coisa. E assim, eu já tinha competido 2 odds no sábado. Isso aconteceu no sábado à noite. E aí aquilo. Entram muitos fatores psicológicos. A equipe, por mais que estivesse preparada, o rapaz que ia levar o material atrasou, gerou ansiedade neles, eles ficaram perdidos. E aí, tá começando o casamento, as pessoas botaram pressão, né? Porque havia uma expectativa. E aí viram um caos. Se não tem uma pessoa que fala, peraí, centraliza. Naquele dia eu não dormi. Eu chorava no telefone até acabar, o Jean do meu lado. Eu chorava, porque mesmo não sendo verdade, eu já estava desesperado com a situação, pensando que podia ser verdade. Ah, tem isso aqui, não tá bom. Eu falei, tá bom. Eu liguei para fornecedor, mandei levar material para lá. Não queria nem saber o preço, eu só falei, leva, depois eu resolvo. Né? É o seu trabalho. E aí, 6 horas da manhã, a gente tinha que estar na arena, fez o primeiro odd. No último odd, eu comecei a sentir falta de ar, eu não conseguia respirar. E eu comecei a chorar. Eu chorava e eu não conseguia fazer exercício, e eu não tinha ar. O Emerson, o coach, jogando água gelada na minha cabeça, e volta, o que tá acontecendo? Ninguém sabia. Eu chorei depois que eu saí desse odd específico, a gente foi mal pra caramba no odd. Acho que uns 20 minutos sentado na escada. Eu não conseguia falar. Eu só chorava. Depois, na terapia, eu entendi. Ele falou, você estava botando pra fora. Exatamente. Todo o desgaste. Exatamente. Você, se não tivesse na competição, se não tivesse fazendo exercício físico, provavelmente você não ia chorar. Mas a exaustão te fez abrir essa válvula de escape. E foi bom, porque você conseguiu, se permitiu sentir. Na hora a gente fica... se cobra, né? Poxa, eu tô sentindo isso, tá me atrapalhando aqui, tô prejudicando minha equipe, tô chorando e não sei porquê, na verdade eu sei o porquê, né? Só que às vezes a gente acha que não. Começa a colocar várias coisas. E, de certa forma, te gerou uma cobrança, porque você precisava dar conta pra sua equipe na competição. Só que depois você entende, se você parar pra pensar, você entende que você se permitiu sentir. No momento que seu corpo fez, você foi junto. E isso é importante, a gente precisa se permitir sentir. Falar sobre, pedir ajuda é importante, por quê? Automaticamente, se eu me cobro e eu tenho vergonha de pedir uma ajuda, de chorar porque eu tô sentindo aquilo ali, automaticamente aquilo ali vai me fazer mal em algum momento.
né? E eu preciso entender que não é simplesmente sobre, tô fazendo certo, eu tô fazendo errado. Não, eu preciso ser quem eu sou. Então, eu tenho que chorar? Eu vou chorar. Depois eu respiro e vejo qual vai ser a próxima etapa que eu vou fazer. Eu só vou conseguir dar mais um passinho quando eu colocar esse sentimento, essa emoção pra fora. E assim, gente, infelizmente, a gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista. Aline, muito obrigado por Eu ter que agradeço, topado. Kai, foi maravilhoso. Pela Foi troca, ótimo. pelo carinho, por tanta informação importante para as pessoas. E a gente sempre pede o convidado para deixar uma mensagem para quem está em casa, uma frase que você gosta de usar, algo que é importante, você sempre fala com seus pacientes, então sinta-se à vontade para falar. Primeiramente, mais uma vez te agradecer pela oportunidade. Foi muito importante você trazer esse tema, que possamos tentar marcar mais vezes e mais coisas, né? Falar sobre isso. Falo que a saúde mental ela não é só isso, abrange um leque muito grande. E o que eu falo para os pacientes é façam terapia, procure ajuda, tanto de amigos, né? Tenham válvulas de escape, façam coisas fora do seu dia a dia, da sua rotina e procure um profissional. Nós vamos estar sempre aqui disposto, né, a ajudar, a caminhar com você, fazer com que você consiga levar a vida de uma forma com mais leveza, né, pensando no seu autocuidado, até porque o autocuidado ele abrange muita coisa. Então, pense em você, seja você, aprenda a dizer não, aprenda a pedir ajuda, né, entenda que a terapia ela vai fazer com que você reconheça quem você realmente é. Então, busque ajuda, né? Não deixe para falar, não fique com vergonha, né? Entenda que se eu estou falando, se eu estou pedindo ajuda, isso vai fazer muita diferença na minha vida. Né? É basicamente isso. Eu acho que é muito importante a gente falar mais vezes sobre a questão da saúde mental, né? Inclusive o tema do Setembro Amarelo. Então, pense sempre nisso. Eu posso fazer por mim, eu faço pelos outros, por que não fazer por mim? Sim. Né? Então, faça por você, procure ajuda. E se você ficou até o final, meu muito obrigada. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha com a família. Um beijo e até o próximo Pod Drink. Arrasou, arrasou. Ô, gente, eu vou derrubar uma garrafa.